Eu queria que tu me contasse um pouco. No teu livro tem o lado B do Boni, tem um capítulo sobre o Chico Anísio. Sim. O Chico Anísio é um desses caras que, putz, cara, eu não vou ter oportunidade de trocar uma ideia com ele. E você, pela história que tem contada ali, com um final meio triste, inclusive, eu não sei se eu quero tocar na parte do final, mas, cara, me descreve o Chico assim. Por que ele era tão fascinante? O que nele? O que fez o Chico, cara? De quem tava lá com ele? Sério. Quando você conhecia ele, tinha 24 anos, né? Alguma coisa assim? Eu conheci o Chico. Eu conheci o Chico, foi em 57, eu tinha 22 anos. Então, me conta um pouco sobre como era. Como é que era o ego, inclusive, desses caras? Da Dercy? Como é que era? Quem me apresentou o Chico Anísio foi o Haroldo Barbosa. Nós fazíamos o Divertimentos, que era escrito pelo Haroldo e pelo Sérgio Porto. E o Haroldo me disse, vem aqui ao Rio. Tua memória é boa pra caralho, meu irmão. Tua memória é muito boa. É boa, ela tem 90 anos de idade, mas ela foi um pouco apagadinha. Tu lembra os nomes, as datas, as idades, lembra tudo. Impressionante, cara. Lembro, graças a Deus. Lembro. Então é o seguinte, aí na realidade nós tínhamos aqui um representante, nós tínhamos lá no Rio de Janeiro um representante que era o Henrique Forés, simplesmente considerado o almirante, a maior patente do rádio. Ele era o nosso funcionário de supervisão dos programas. E um dia o Henrique me ligou, o almirante, Simone, vem para cá, porque o Haroldo quer estrear um quadro novo. Eu digo, o quadro novo é o que o Chico vai fazer. Eu digo, que Chico? Chico Anísio, uma escolinha do professor Raimundo. Vai estrear no Divertimentos. Vem para cá que ele quer te apresentar o Chico Anísio. Eu fui para lá para Marinque Veiga, tem uma foto até desse momento no livro aí. Então, o Haroldo me apresentou o Chico. O Chico, nós tínhamos praticamente a mesma idade. E depois do programa, nós fomos tomar um chopp na Galeria Cruzeiro, onde fazia a volta do bonde da Avenida Rio Branco. E só quem falou foi o Chico Anísio. Porque... o que ele falava? Eram ideias? Era o quê? Não, toda ideia, porque ele já queria vender outro programa para a Lever. E ele não era vendedor de programa, coisa nenhuma. Então ele já tinha ideias para fazer, não sei o quê. Ele estava criando conteúdo ali, de certa conteúdo forma. dele, falando traço, contando as histórias dele. Ele era casado com a Nancy Vanderlei, que era uma grande comediante. Então, nós passamos ali uma hora comendo uma linguiça alemã, uma salsicha alemã, e tomando chopp e conversando com o Chico Anísio. Durante uma hora, ninguém falou nada. O Chico Anísio tinha mil coisas para contar, ideias para fazer dentro do próprio Divertimentos e tal. E eu fazia uma coisa engraçada, que era fazer a integração do comercial. Da Lintas, da Lever, naquele tempo, o Rinso, por exemplo, né? Então eu fazia uma piadinha, nossa. Aí eu botava assim, um som de sirenes e tal, aí eu dizia, o motorista botou, me diga uma coisa, por que a sua ambulância é mais branca do que a minha? Que é porque eu lavo com o Rinso. Aí o auditório dava uma risada. E o Chico Anísio disse, olha aqui, eu preciso fazer um programa que seja mais engraçado que os teus comerciais. Então nós temos que fazer o programa e tal. Ele fazia um quadrinho. Ele queria fazer... Ele tinha 10 troços que você imaginava na cabeça, ele tinha programa e tinha título. Estava tudo pronto. Tem uma passagem no capítulo sobre ele que você conta que, putz, eu não queria contratá-lo, mas estava ganhando dinheiro e, puta, talvez fosse caro. E aí, quando você de fato liga, ele fala, cara, vamos. Exatamente. Isso foi quando eu fui. O Chico fez parte do Telecentro, da TV Tupi. Aliás, foi ele que me indicou para a direção do Telecentro. Então, quando eu saí, eu não pude levar ninguém da Tupi comigo. Eu não levei o Moacir Franco, eu não levei o Daniel Filho, eu não levei o Chico Anísio, não levei a Bibi, não levei ninguém. Eu fui para a Globo sozinho, porque a Globo não tinha dinheiro. A Globo estava vindo da falência da primeira experiência que ela fez. Então, nós tínhamos que primeiro arranjar dinheiro no mercado publicitário, para tocar a TV Globo. Então, o primeiro dinheirinho que eu arranjei, eu levei o Daniel Filho, porque eu precisava de um diretor de novela. O Daniel nunca tinha dirigido uma novela, mas ele era o melhor diretor que eu tinha no Telecentro. Então, a gente tinha uma afinidade muito grande. Nós nos entendíamos assim só no olhar.
Então a primeira pessoa que eu levei foi o Daniel. E fomos tocando o negócio, ele foi mexendo nas novelas e alterando, até que nós tiramos a Glória Magadã para fora, que ela era a rainha da novela da TV Globo, contratada pelo Walter. Mas aí é o seguinte, nós fomos buscando o primeiro dinheirinho que eu tive, não dava para contratar o Chico, mas dava para pagar para ele fazer um especialzinho uma vez por mês. Então, ele veio fazer. Mas tu queria mais. É? Mas tu queria mais, uma vez por mês? Eu queria mais, eu queria semanal, mas eu não tinha como pagar para ele. Ele tinha saído da TV Tupi e estava fazendo excursões pelo Brasil, ganhando dinheiro fazendo teatro. Ele estava fora da televisão. Aí conseguimos lá aumentar. Mas ele queria estar na TV, não é? Ele queria Depois estar, você descobriu que ele queria estar na TV, não é? Não, eu falava muito com ele. É. Ele sempre me ligava. Bom, quando é que a gente vai para aí? Eu digo, porra, pera um bocadinho. Então, não tem dinheiro, pô. Então, não tem dinheiro para pagar e tal. E ele também eu não ia trabalhar de graça, não podia fazer isso, nem eu ia deixar, né? Ia aviltar a posição do profissional dele. Mas aí um dia nós fizemos lá uns acordos no final do mês, batemos a conta, era no final de 1969, e um lucro acima do esperado. E o Chacrinha brigou, saiu. O Chacrinha ganhava muito dinheiro. Ele tinha um esquema diferente, né? O contrato O Chacrinha ele era pago uma parte pela Globo, uma parte pela Casa da Banha. Tá. E ele tinha. E era vantajoso para ele pra cacete, né? Era muito, muito vantajoso. Mas eu tinha um custo de produção muito alto. Na realidade, a gente pagava a produção e a Casa da Banha pagava o Chacrinha. Mas o Chacrinha custava caro. Muitos cachês, mesmo na parte. Eu tinha um programa barato que era a Buzina do Chacrinha e a discoteca que era muito caro. E sobrou uma verba boa. Eu fiz duas coisas com a verba do Chacrinha. O Globo Repórter e eu contratei o Chico Anísio com a verba do Chacrinha. Então eu liguei para o Chico Anísio. Isso é que ano? Isso aí já tinha videotape? Final de 69. Ou ainda era os troços do ao vivo? Perdão. Ainda era tudo ao vivo na TV? Não, era gravada, mas o Chico já tínhamos tudo gravado. Tá. O videotape começou a partir de 1966, já estava tudo gravado. Em 63, já a Continental e a própria TV Celso já tinham o videotape. O videotape é da década de 60, logo no comecinho de 60. Tá. Porque o videotape permite o Chico, por exemplo, a contracenar consigo mesmo. Isso foi ele que inventou junto com o Carlos Manga. Mas quando isso é uma ideia do Manga? Não, foi a ideia do Manga. A ideia do Manga ele viu, isso agora é gravado, dá pra gente editar. Não dá pra editar, esse aqui é o problema. Não dava pra editar. Porque a televisão gravada no videotape, ela tem pulsos. Então você tem que, para não pular a imagem, não existia essa montagem, nem lá fora nos Estados Unidos, essa montagem. Tinha um jeito na TV Rio que pegava um microscópio e lia o pulso na fita. Ele via, então ele cortava travessal, que é para não dar pulo, e juntava os dois pulsos aqui e fazia a mensagem. Esse cara inventou essa porcaria. Mais tarde os americanos inventaram um negócio chamado splicer, que era a possibilidade de você colocar com uma alavanca e ela já vinha com a fitinha em cima e colava a fitinha em cima e não tinha mais problema nenhum. Mas vocês tiveram que inventar um jeito... Antes de ver onde foi o Marcelo. Entendi. Foi o Marcelo que inventou essa porcaria de cortar com a gilete. Então, devia dar uma trabalheira isso aí, né? Dava uma trabalheira e deu certo. E depois, logo depois, um ano depois, já apareceu o Splicer americano e depois foi tudo pro lixo, porque apareceu a edição eletrônica e depois foi pro lixo, porque apareceu a edição da tecnologia de informação, né? Então morreu todo esse negócio. Mas é interessante que assim, as coisas começaram com ao vivo, só tinha ao vivo era a única possibilidade, né? Era a única possibilidade. Aí vem o videotape e tal, e assim, mas eu, pelo menos assim, no que eu faço aqui, as pessoas se conectam muito mais se for ao vivo, cara. Se eu colocar uma parada gravada aqui, as coisas não vai tão bem, sabia? Né? É sempre ao vivo. Engraçado. O ao vivo, eu não sei, tem um lance de qualquer coisa pode acontecer. A televisão acabou com essa história do que é ao vivo do que é gravado. Então, aquilo que é gravado é mais elaborado, porque é editado e tal.
E na televisão, ao vivo funciona. Mas não há nenhuma vantagem em relação do vídeo e em relação da gravação. Especialmente hoje, você tem recursos de edição fantásticos, né? Você pode produzir coisas extraordinárias. Mas só para terminar, o Chico, eu liguei para o Chico. Eu te cortei. Liguei para o Chico. Ele estava em Recife. Ô Chico, eu tenho dinheiro para te contratar. Pode vir aqui, para cá. Ele falou assim, não, tá tudo bem. Agora me dá um valor. Diz aí quanto é que é. Ô Boni, o negócio é o seguinte, fala uma coisa só, pega o contrato, bota o valor, bota o que eu tenho que fazer e assina. Assina pela TV Globo e assina por mim também. Também um contrato em branco vale. Ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Né? Ele sabia exatamente o que ele queria fazer e ele sabia quanto mais ou menos eu devia pagar para ele. Mas ele não me deu preço nenhum. Então eu estou louco para ir para fazer, vem para cá. E ele chegou, e assim, como era trabalhar com ele era... Você precisava interferir em algum processo ou era tudo sair da cabeça do Chico? Não saía da cabeça do Chico, mas evidente a gente conversava. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo agora, isso, porque havia questão estratégica, né? O conteúdo era do Chico. Mas a estratégia era da gente para poder ver qual é o quadro que vai, como é que nós vamos fazer, se vai ser o Chico City ou vai ser o Chico Show, ou se vai ser o Chico Anísio só. Então a gente tinha que conversar sobre esses assuntos. Mas a minha relação com o Chico Anísio, talvez para a gente ter conhecido muito antes da televisão, era excelente. O Chico Anísio me disse, eu tenho isso gravado, assim, eu tenho 5 pessoas na minha mão que são meus amigos, você é uma delas. Então eu tenho muito orgulho disso aí, eu tenho isso gravado, ele dizendo em vídeo. Legal. Essa coisa. Então eu era muito amigo do Chico. Outra coisa que ele também fez no último livro que eu tinha anterior, eu pedi para ele escrever uma frase para o teu livro. Ele botou: o Boni só não fez o que não quis. ele é muito inteligente, muito generoso. Mas, aí verdade? Tu só não fez o que não quis? Não é verdade. Eu quero fazer muita coisa. Isso é o eufemismo do Chico. Mas é interessante porque eu consigo entender o que ele quis dizer, né? De fato, assim, tem muita coisa, a maneira como a comunicação se forma, ou como o estado que a comunicação no Brasil tem, muito à tua mão. Então, por isso pra mim é maneiro demais estar conversando contigo e entender um pouco melhor como foi tudo isso daí. Porque, bom, no fim das contas é isso que eu faço, né? Eu virei um comunicador. Mas é importante. Não é fácil, não. Porque aí não basta querer, né? Tem que ser. Aí não adianta ter vontade de ser comunicador. Mas teve uma parada que você falou aí sobre você, que é, cara, minha vida, eu tava nos lugares, eu por acaso vi um filme ou estudei eletrônica, não sei o que, e formaram o cara que eu sou hoje, que me dá a capacidade de estar à frente de um projeto como esteve, gigantesco, né? Eu acho que, às vezes, de vez em quando, vem uns caras falar comigo e falam, cara, como é que tu faz isso? Eu falo assim, cara, eu sou absolutamente comum, cara. É só, assim, tem umas habilidades comuns que aconteceram de estar comigo. Que tudo a tua visão com tudo que você tem é muito mais aberta, né? Tem um sujeito que é estreitinho, lá tem um comunicador estreitinho, só faz aquilo. Esse sujeito não tem vida longa. Não vai ter vida, porque não tem uma abertura. O que você tem que te dá essa posição é a sua capacidade de ver o horizonte, de ver a coisa mais aberta, né? Mas eu acho que isso daí vem porque eu tô na internet. A internet, ela e eu não sei como era na TV, né? Daí você me ajuda. Provavelmente era parecido. Mas na internet, é assim, amanhã, eu não sei como é que estão as tendências mês que vem. Daí, na internet, como as coisas são no dia a dia mesmo, e assim, especialmente o meu programa que é ao vivo, eu tenho feedback na hora do que está acontecendo, as coisas eu tenho a sensação que na internet as coisas acontecem mais rápido. Isso quer dizer que eu de fato tenho que estar o tempo inteiro vendo o que está rolando. Você tem essa vantagem, que é também um castigo, que também é o feedback. É um castigo. Que é o feedback. É um castigo. Então você tem sabendo que você tem que mexer. É compulsório, né? Não é uma questão de você ter uma ideia, eu vou mexer. Não, você está sobre o tacão ali, ou mexe ou está morto. Mas felizmente, assim, as pessoas, pelo menos a nossa base, aquilo que a gente estava falando no começo, eles entendem o que é que a gente está fazendo aqui e entendem também que existem outras coisas que dá para fazer, mas, não necessariamente mexer nisso daqui. Um exemplo, quando a gente soltou a agenda dessa semana, que tava o Datena, tava você, os caras adoraram, porque eram uns programas assim que não tinha
o Samuel Rosa, os programas que a gente ainda não tinha colocado na agenda. E assim, o Boni, você falou, pô, ninguém me conhece. Porra, os caras, caralho, legal pra caralho, o Boni tá aí, cara. Porque quem curte comunicação entende, porra, não tem como você pode gostar ou não gostar. Mas ter o Boni. Tá bom. Tá aí, estamos aí. Mas o negócio todo acontece dessa maneira. Você, nós estamos conversando, né? Eu tenho uma história francesa que diz o seguinte: um cozinheiro a gente faz, mas um assador tem que nascer. Então, entendi. É uma coisa assim, o comunicador tem que nascer. E se ele tiver possibilidade de agregar alguma coisa de conhecimento e da sua alma e da sua vida, a primeira vez que eu estou conversando com você. Então você é um comunicador nato, nasceu. Calma aí, cara. Não tem jeito. Quer dizer, a gente pode ficar... Bom, obrigado pela parte. Não, a gente... Coisas que... talvez algumas perguntas que se fosse feitas numa entrevista, eu não ia poder responder. Nem ia colocar a maneira como você coloca as coisas, transforma num bate-papo agradável. E para mim, você já é um admirador que eu admiro. Obrigado, cara. Um comunicador que eu admiro. Que coisa. Bom, vem de um cara que, porra, você viu o Silvio Santos, por exemplo, né?